E essa noite eu coloquei um tema aqui bonitinho para falar para a igreja. Mas aí você pode declarar comigo e diga assim: sua última noite, no exercício de sua função, sem unção. Mas sabe o que veio no meu coração para eu dizer? Sua última noite no pasto sem unção. Aí parece rude, né? Parece assim então. Mas o texto que você mais lê, todos aqui conhecem o Salmo 23. Ele fala de pastor e fala de pasto. E eu vou trazer um texto aqui conhecidíssimo de todos. É textual de Bíblia. Mas hoje é uma noite de celebração. Hoje é uma noite maravilhosa. E você pode abrir sua Bíblia comigo. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Por gentileza. Depois nós vamos ler o versículo 6 e 7. Depois de 10 a 13. E se Deus permitir, nós falaremos todos. Vamos ler juntos, por favor. 1, 2, 3. O Senhor disse. Não. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Vá a Belém, eu enviei a Jessé, escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Repete essa frase só: escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Por favor, agora versículos 6 e 7. Quando chegaram, Samuel viu quem? E pensou, o que ele pensou? Aí vamos 7. Aí o Senhor deu uma cutucadinha no ombro dele e falou assim: Samuel, olha o que Deus disse. O Senhor contudo disse a Samuel, o quê? Última frase, diga assim: mas o Senhor vê o meu coração. Só Ele vê. Agora versículo 10 ao 13. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Quantos? Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. 11. Você pode ler? Então pode olhar para esse irmãozinho do lado. Luciano, não gosto disso. Hoje você vai gostar. Diga assim: o seu lugar está reservado. E enquanto você não ocupar, gente estará de pé. Trago aqui. Não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Versículo 12. 1, 2, 3 juntos. Jessé diga assim: sou eu. Pode derramar óleo sobre a minha cabeça. É hoje. Amém. Espírito Santo, é a sua palavra, ela é viva e eficaz. E nós louvamos a Ti por isso. Fala conosco, fala comigo. Hoje pela manhã nós tivemos uma palavra poderosa aqui da pastora Nadir. Ela falou dos níveis de guerra. Ela falou que o maior nível de guerra é o louvor, a adoração. Foi uma das coisas que ela disse. Ela disse a oração, a fé e o louvor. E nós vamos ver isso aqui. Se você não assistiu, por favor, assista. O dia da sua unção é um dia muito importante. Depois de você aceitar Jesus, é um dos dias mais importantes da nossa vida. Por quê? Porque isso aqui não é um evento. Isso aqui é um marco na vida de vocês. Hoje é um marco na vida suas. Essa semana foi uma semana que eu fiquei me lembrando de quando a gente foi separado.
E eu quero declarar, conforme a palavra de Deus diz, nunca mais a vida de vocês será a mesma. Os familiares que aqui estão, os amigos, vão vê-los. E vai dizer, a Luciene disse que nunca mais seriam os mesmos. Só que o cabelo é o mesmo, os que têm. A pele é a mesma. Talvez uns vão aumentar, outros vão diminuir. Tudo isso pode alterar. Mas tem alguns que vão ficar iguais. Mas eu quero te dizer, algo começa a acontecer dentro. E também fora no reino espiritual. Vocês começam a ser reconhecidos de uma forma diferenciada, tanto pelos céus quanto pelo inferno. Por isso que eu estou dizendo para vocês que hoje é algo muito sério. O inferno e os céus verão vocês diferentes. Porque hoje a unção virá sobre a vida de vocês. A unção que Deus já liberou. Luciene, eu estou aqui, não vai derramar um óleo na minha cabeça. Eu não sou ungido? Você é ungido. No dia que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, e diz para Ele, eu te recebo, eu te reconheço como meu Senhor, meu Salvador, que morreu, que deu a vida por mim, que ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai. Quando você entende isso, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E a unção é o símbolo do Espírito Santo. Só que há uma unção específica. A unção que há para o ministério. Todos são ungidos, mas alguns são separados por Deus. E eu me lembro quando estava no seminário, e um professor meu falou sobre essa história, talvez aqui alguns conheçam, que um jovem aprendiz, um jovem pastor, ele estava estudando para ser pastor, e ele queria ser pastor. E ele perguntou, ele foi a uma fazenda encontrar um sábio, um pastor, mas já experiente, uma pessoa que já era testada. E ele chegou até aquela fazenda e perguntou para aquele senhor sábio, pastor, já de idade, e disse para ele, o que é unção? O senhor poderia me ensinar o que é unção? E ele disse o seguinte para ele, vamos ali, eu vou te mostrar. E ele pensou, como eu vou ensinar esse moço sobre a unção? E ele olhou. Na frente daquela casa havia um pasto verdejante. E tinha um boi pastando. E ele disse, está vendo aquele boi pastando? Sim. Ele diz assim, aquilo ali não é unção. Tudo bem. Passava-se naquele lugar, naquela fazenda, uma fiação. E havia um passarinho cantando na fiação. E ele disse, você está vendo aquele passarinho cantando na fiação? Ele disse, sim, estou vendo. Ele disse, isso não é unção. Ele falou, então o que é unção? Ele disse, unção é o dia que aquele boi sair do pasto, subir na fiação e cantar como passarinho. Sabe o que é isso? Unção é algo sobrenatural. Unção é a capacidade de Deus, a autorização dos céus, para que você e eu cumpramos o ministério, o desígnio que Deus te chamou. Todos que aqui estão têm um desígnio. Quando Deus te elaborou no ventre da sua mãe, da minha mãe, Deus designou para algo. Você veio na terra para cumprir um propósito. Mas você não pode, eu e você não podemos cumprir esse propósito se nós não dependermos do Espírito Santo de Deus. E é Ele que derrama a sua unção sobre nós. É Ele que nos unge para exercer o ministério com maestria. Porque na nossa força nós não podemos. No nosso braço nós nos cansamos. Nós não podemos sem Ele. E é isso que é unção, queridos. Agora, conforme a palavra de Deus, a unção é a capacitação sobrenatural. Eu disse para vocês, ela vai capacitar. No Antigo Testamento havia 3 unções. Uma unção para profeta, a unção para rei e para sacerdote. Você pode dizer comigo? Diga assim, profeta. E quê? E sacerdote. Como é que fazia isso, Luciene? Chamava-se uma pessoa, pegava um chifre de carneiro e despejava, enchia aquilo de óleo com essências. E ali tem mirra, que falava da morte.
Ali tinha cássia, canela e uma série de essências. Colocava-se no azeite de oliva e colocava e derramava sobre a cabeça da pessoa. Hoje nós ungimos as pessoas, a gente passa o dedinho e faz assim, não é? Parece até a cinza. Mas naquele tempo não. Naquele tempo pegava um chifre de azeite, que era grande, e derramava sobre a cabeça da pessoa. Aquele óleo derramava sobre a barba, sobre o pescoço, descia pela roupa, ia pelas orlas, e os pés ficavam todos impregnados de óleo. A pessoa saía daquele lugar pisando em óleo vivo. Nós queremos declarar isso sobre a vida de vocês nessa noite. O óleo do Senhor será liberado sobre a vida de vocês, para que vocês possam ir e fazer o que tem que fazer. É isso que nós declaramos, queridos. E quando colocava o óleo na cabeça de uma pessoa, ela estava separada. Diga comigo, diga assim, separados. Essa palavra tem muito peso. Separado para Deus, exclusivamente. Olha só o que eu vou dizer, vocês não prestam para mais nada. Parece pejorativo e agressivo, não? Agora, debaixo da unção, vocês podem tudo. Debaixo da unção pode todas as coisas. E era isso, queridos. Jesus, quando esteve aqui, Ele não quis estar aqui sem a unção. Quando Ele estava aqui, Ele foi ungido. Atos capítulo 10, versículo 38. Vamos ler juntos daí? Atos 10, 38. Pedro está na casa de Cornélio falando, pregando ali naquela casa, e ele faz ali um discurso, e dentro desse discurso ele diz essa frase, vamos ler juntos? Diga: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com Espírito Santo e Pastor Alexandre falou na semana passada, e como ele andou por todas as partes, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava. A unção é o selo, é o carimbo de Deus dizendo: vão, faça, você está autorizado a fazer isso. Ele foi ao deserto, ficou 40 dias ali, foi tentado, mas ele venceu. E quando ele sai do deserto, ele está faminto, ele está ali 40 dias já no ápice. O diabo lhe tenta, mas ele repreende aquele diabo e ele vai embora. E a Bíblia diz que ele desce para Nazaré. Ele vai para as regiões aonde ele costumava andar. Só que ele chegou e foi na sinagoga no sábado. Quando ele chegou na sinagoga, ele entrou naquele ambiente. E ele tomou o rolo naquela sinagoga. E ele abriu. Sabe onde que ele abriu? Isaías capítulo 61. O que diz isso, Luciene? Lucas capítulo 4, versículo 14. Ele entra na sinagoga. Ele abre o rolo. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas. Vocês estão sendo autorizados hoje. Ele me enviou, diga assim: Ele me enviou a fazer o quê? A proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. 19. Diga assim: esse ano é o ano do favor. O ano que vem é o ano do favor. É o ano do favor de Deus. Ele sai pingando, e quando ele fecha o rolo, eles olham para ele e ficam estarrecidos, porque eles estavam admirados. Ele disse: isso cumpriu hoje. Jesus foi ungido para cumprir seu ministério. E o texto que você leu, Luciene, e o texto que eu li, que é conhecidíssimo de todos, que é maravilhoso, eu quero falar algumas coisas sobre isso. O versículo 1 do capítulo 16 de primeiro livro de Samuel diz lá isso: o Senhor disse a Samuel: até quando você vai ter dó desse moço, do Saul? Eu rejeitei, mas eu quero essa frase: encha o seu jarro com óleo e vai a Belém, eu enviarei a Jessé. Agora repete comigo, por favor, de novo. Diga: escolhi. De quê? Escute,
Você já sabe, mas diga assim: eu sou um escolhido ou escolhida. Luciene, isso é tão básico. Não, é básico hoje que você está cheirando e está de chapinha e está lindo. Mas e o dia que o bicho pegar? E o dia que a coisa trovejar, que a ventania vier, que os demônios se levantarem? O dia que o diabo olhar para você e falar assim: é pastor mesmo? Você vai aguentar isso aí? Você não vai revidar? Você não vai aproveitar da sua posição pastoral? O dia que isso acontecer, você e eu precisamos ter convicção de quem somos em Deus. É para isso que você tem que dizer: eu fui escolhido, eu sou escolhida. No dia bom, no dia mau, o Senhor me escolheu. Deus escolheu. Deus disse para o profeta Samuel: vai na casa de Jessé, vai lá, eu tenho um rei lá. Só que nós somos tão assim, a gente quer do nosso jeito. Só que um rei, Deus queria um rei para pastorear o seu povo. Deus queria um rei que já fosse treinado no pastorio normal. E o Salmo de número 78, versículo 70 e 71 diz assim também, para confirmar o que diz aí. Diga assim: escolheu quem? Deus estava escolhendo ele para aquilo. Hoje vocês estão sendo escolhidos. Não é simplesmente para vestir uma beca, colocar aí e sair deslizando, né, e trafegando por aí. Não, não é isso. É para dizer assim para vocês e para mim: eu escolhi vocês para resolver um problema. Eu estudei uma vez um homem, ele ensinava o seguinte, ele diz assim: mecânicos resolvem problema de carros, alfaiate resolve problema de quem precisa uma roupa, pastores resolve problema de gente. Luciene, nós não resolvemos nada. Não, mas você é agente de cura. Você pode ir lá e dizer: eu vim no nome do Senhor dos Exércitos, e eu estou aqui como representante dos céus, e esse ambiente vai mudar. Porque você e eu, nós somos escolhidos e autorizados por Deus. O seu dom não é para você. Todos que estão aqui, você tem um dom. Sabia disso? 1, 2, 3. Mas tem um dom ministerial. E o dom ministerial não é para você. O dom seu é para alguém, é para servir alguém. Na entrada do Jaó tem uma mangueira muito grande. Semana passada eu passei. Tinha umas 3 ou 4 pessoas com as varas, cutucando, outro jogando pau, outro sentado chupando manga. Eu passei, olhei e falei: e a manguinha, aquela mangueira? Porque o seu dom é para alimentar alguém. O seu dom é para uma pessoa. Tem pessoas esperando a gente. Tem pessoas esperando você. E hoje Deus está dizendo: eu estou cumprindo o que eu falei com você há muito tempo. Deus está fazendo isso hoje. Você está sendo aqui hoje ungido, oficializado. Não é para ser simplesmente um pastor do Ministério Fé e Família, não. Você hoje está sendo oficializado aqui nessa casa, mas você é pastor no reino de Deus. Onde você for, onde você estiver, será manifestado a presença de Deus. Toda a igreja, onde você for, a presença de Deus chega. Onde você for, a imagem de Deus chega. O domínio de Deus chega. O governo de Jesus chega. A unção e o poder do Espírito Santo é manifesto. Onde você chega, meu amado e minha querida, há algo diferente em você. Você tem domínio sobre a terra. Deus lhe deu domínio. Não deixe que nada te domine sobre essa terra. Deus deu domínio em várias áreas. E às vezes Deus deu domínio sobre as relvas. E tem muita gente sendo dominado por uma folha de cocaína. Deus deu domínio sobre as plantas. Tem muita gente sendo dominada por um cálice de álcool. Tem muita gente que é dominado por algumas coisas que sobre a terra Deus colocou o domínio para nós, mas ela tem nos dominado.
Mas nessa noite a unção virá sobre você, para que você possa exercer com autoridade o seu ministério. Deus disse assim para o profeta Samuel: você vai lá, você vai escolher um homem, porque eu já rejeitei Saul. Você sabia que tem pessoas na liderança que são ungidas, que Deus já rejeitou tem muito tempo? Deus vê todas as coisas. Foi Deus quem ungiu Saul. Foi um momento lindo, foi eu penso que é uma das consagrações mais lindas. Ele era humilde, tímido, simples. Ficou no meio das bagagens, ele não queria nem aparecer. Mas depois que o óleo desceu na cabeça dele, ele mudou. Mas não mudou para melhor, mudou para pior. Lembra que eu te falei que vai ter influência tanto do lado espiritual dos céus, também do inferno? Tem todas essas questões. Mas Deus estava ungindo ele, sabe para quê? Para corrigir alguma coisa. E normalmente nós perguntamos assim: como? Eu me lembro quando nós fomos separados, eu, meu amor, lá, inclusive eu vi alguns irmãos aqui da IBEP. Cadê os irmãos antigos da IBEP? Pode dizer amém aí? Vai falando, não, André. Eu vi os irmãos da IBEP, a Igreja Batista do Evangelho Pleno, lá no Riviera, onde eu conheci a dona Vânia, quando ela era apenas uma menina. E naquele lugar, nós fomos separados naquele ambiente. E eu fiquei lembrando. E eu falava assim, com o dia que a gente foi ungido, o pastor separou a gente, terminou o seminário, e você fica naquele negócio. E o primeiro dia, depois da consagração, como vai ser? Aí o pastor Benedito falou assim para mim e para o Luiz: vocês podem vir atender na igreja. Nós fomos. Entramos na salinha, tudo bonitinho, arrumado. A gente põe a água, põe o óleo, põe uma papeleira e fica lá esperando. Entrou uma mulher, irmãos. Mas ela não veio sozinha. Ela trouxe um bando de gente com ela. E nós estamos lá, aconselhando, olhando para ela, aconselhando. De repente a mulher, eu falei: o que foi? O cão pegou essa mulher. Amados. E nós assim: e agora, José? E agora, José? Fecha o olho, passa óleo, joga água, o que faz? Lembra disso, amor? Lá naquela salinha à esquerda atrás. Aí foi a hora que a unção pegou Luiz Almeida. Sabia correr atrás de bola, mas olha, corria atrás de cão. E foi naquele dia que Deus fez algo lindo e nós começamos ali. E a gente começou a desmistificar muitas coisas que a gente achava lindinha. Gravata, paletó naquela época, você tinha que ficar muito bem ali naquele jeito, e passar óleo e fazer essas coisas. Gente, vai ter coisa, tem dia que vocês vão suar, tem dia que não vai dormir, tem dia que você vai fazer visita que você quer e visita que você não quer. Tem dia que você vai para o cemitério, tem dia que você vai para a maternidade, tem dia que você vai para o cartório, tem dia que você vai para a fazenda, tem dia que você vai para a chácara, tem dia que você vai chorar. Prepare-se para isso, ponha isso no seu coração. É isso que eu comecei a lembrar. E a gente fica pensando como? Lembra do profeta Jeremias? Quando Deus diz para ele: Jeremias, eu te chamei, Jeremias, capítulo 1, põe aí para mim, por favor. Coloque ele aí. Deus falou para ele, isso aí já está no final. Eu vou ler mais ou menos falar para vocês o que aconteceu. Deus falou para ele: Jeremias, eu te chamei. Ele disse assim, sabe o que ele disse? Nós vamos ler o 10, pode segurar ele aí. Ele disse assim: Senhor, eu não sei falar. Quantos de vocês aqui, eu sei que tem muitos tarimbados, mas tem alguns que são iniciantes. Perguntou: o que eu vou fazer agora para frente? Foi o que Jeremias perguntou. Ele falou: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de um menino. Deus fala para ele: não diga que você é um menino, porque o que eu colocar na sua boca você vai falar, e onde eu te mandar você vai ir. Eu quero dizer para vocês que quem é chamado e ungido não tem mais vontade própria. Meu marido, se deixasse ele, sabe onde ele estava? Nas ruas nas praias de Miami. A praia de Miami dele. Cuidar de gente. Porque você agora anda pela vontade de Deus.
Pastora, mas que coisa dominadora. Não, não é dominadora, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando você coloca o seu coração para entender isso, você tem tudo que Deus quer para ti. E eu fiquei me lembrando dessas coisas. E aí Jeremias, Deus fala para ele: o que eu colocar na sua boca você vai falar, e onde eu te mandar você vai ir. E aí ele fala isso aqui no versículo, capítulo 1, versículo 10. Diga assim: veja, hoje eu estou dando a você autoridade sobre as nações, 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 nações e reinos. Você vai arrancar e despedaçar, você vai arruinar e vai derrubá-los. E ele, o que é isso? Que unção é essa? É a unção de você derrubar aquilo que é do diabo, de você arruinar as estratégias malignas. Mas quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai edificar e vai plantar uma semente nova nas pessoas. Pessoas que não poderiam estar aqui estão nesta noite. Pastor Glaucio, fica de pé, cadê o senhor? Ele tinha 10 amigos, 10 com ele. Ele ficava nas ruas. Hoje a gente anda com ele, ele fala: eu andei aqui, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo outro, aqui eu bebi, aqui aconteceu isso. Eu falei: mas tudo isso o senhor fez? Cadê seus amigos? Todos morreram assassinados. Sabe quem sobrou? Ele. Luciene, você está dizendo que os outros... Não, eu estou dizendo que ele aceitou a vontade de Deus. Ele mudou de vida e hoje ele está aqui. Você pode aplaudir Jesus por ele? Hoje ele será ordenado a pastor. Ele vai resgatar, ele vai edificar, ele vai plantar uma semente nova. Ele vai arrancar pessoas da cocaína. Ele vai arrancar pessoas que viverão lá. Ele vai arrancar. Ele vai despedaçar o jugo, porque a unção despedaça o jugo. Queridos, a unção muda. A unção não vai te isentar dos problemas. Eu quero avisar também aos marinheiros, porque a gente pensa assim: vou receber uma unção e da agora para frente o negócio vai ficar diferente. Vai mesmo, tá bem? E ele diz o seguinte: ele chega na casa e o profeta olha e fala assim: aquele, não vou apontar para ninguém, aquele. Porque quando ele chegou, a cabeça de Samuel era no exterior. Ele olhou os músculos, a altura, os olhos de Eliabe, de Abinadab. Eu fui olhando, ele falou assim: o rei está aqui nessa casa mesmo, Deus acertou. E hoje meu serviço hoje vai ser rápido, porque eu já cheguei e já vi o homem. Irmãos, é muito bom quando você vai fazer uma visita e chega lá, a unção desce e você resolve ali com o Espírito Santo rapidinho. Mas tem visita que você vai sair lá 1 da manhã, 3 da manhã e não vai resolver ainda. Samuel chegou na casa, olhou e falou: olha aquele, e vai ser rápido porque o cara é bonitão. Passou o cara bonitão, Deus falou assim para Samuel: Samuel, não é esse aí não. Não é esse, traz o próximo. Veio, Eliabe entrou, Abinadab entrou. Ele olhou e falou: esse também é bonito, esse também é mamãe sou forte, vai fazer, está na academia dia e noite. É esse. Deus falou: Samuel, não é esse não. Vem o Samar, terceiro. Ele olhou e falou assim: esse está mais ou menos, mas ele ainda dá um caldo. É esse. Deus falou: Samuel, não é esse não. Próximo. Não é esse não. Próximo. Sexto, sétimo. Não é esse. Aí ele surtou. Porque às vezes nós estamos no pastorado e a gente surta, porque a gente não tem solução. Aí ele teve um insight, né, pastora Lu? Teve um insight. E disse assim: por acaso acabou os teus filhos? Ele disse: ah, teu caçula.
o caçula, e ele está lá no pasto cuidando de ovelhas. Ele diz: pô, então manda chamar, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta aqui nessa casa para comer. Tinha uma mesa preparada, tinha um alimento lindo sobre aquela mesa, mas o homem que ia ser rei de Israel, o menino que estava no pasto, nem sabia que tinha aquela reunião. Escute, tem coisas reservadas para você, para sua casa, que você nem imagina. Elas estão te esperando, elas estão guardadas para ti. Deus tem reservado, e Deus está dizendo nessa noite para você: enquanto você não chegar, ninguém senta nessa casa. Aí Samuel falou: o negócio aqui vai demorar hoje. Vocês vão lembrar disso que eu estou falando hoje, quando vocês estiverem em algum cenário, e daqui a pouco chega um menino que não teve tempo de tomar banho, cheirando esterco de ovelha, não sabia nem do que se tratava, mas era acostumado a cuidar de ovelhas. Ele entra na sala, quando ele chega na porta, Deus dá um toquezinho. Samuel fala: Samuel, é esse. Eu imagino a cara de Samuel, porque a gente olha para as pessoas pela aparência, a gente olha para as pessoas pelo que ela veste, como ela fala, como ela se expressa, o cartão de crédito que ela usa, qual é o caráter dela, qual é a personalidade. A gente olha tudo isso, porque nós somos humanos, mas Deus disse assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, eu vejo esse menino lá no pasto cuidando de ovelhas, e é ele que vai cuidar do meu rebanho, do meu Israel, do meu povo. Sabe qual a minha oração nessa noite? Diga assim comigo, por favor, diga assim: Senhor, me dê coração de pastor. Parece algo simples, mas Deus falou muito com isso. Por quê? Porque pastor é aquele que cuida de ovelha. Porque a gente pensa que pastor é aquele que prega. A gente pensa assim: fulano vai ser ordenado e não prega nada? Uai, pastor está meio biruta de colocá-lo? Escute, se você pregar é um bônus. Você vai ensinar a palavra. Qualquer pessoa pode ensinar a palavra. Qualquer pessoa pode pregar a palavra também, se treinar. Deus pode fazer isso. E queridos, quando Saul, antes disso, Saul está lá no reinado e pergunta assim, um dia ele fica meio pirutado, e ele precisa acalmar a alma, ele precisa de uma música para acalmar a sua alma. E ele vira para os seus oficiais e diz assim: alguém sabe onde tem uma pessoa que toca? E um oficial falou: eu sei. Ele disse: lá na casa de um homem chamado Jessé tem um moço. Aí ele vai falar a lista desse moço. Está lá em 1 Samuel 16, 17. Vamos colocar aí para a gente ler. Um oficial disse para ele: eu conheço um filho de Jessé. Ele diz assim: ele sabe tocar bem. Diga assim: ele sabe tocar bem a harpa. Ele é um guerreiro. 1 Samuel, por favor, 16, 17, 18. Diga assim: é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha o currículo desse menino. Olha o currículo. Ele é guerreiro valente. Quando é que uma pessoa se torna guerreiro valente? É quando ele treina. Quando é que uma pessoa sabe tocar harpa? É que ele ficou muitas noites no relento, lá no meio daquele pasto, onde não tinha ninguém lhe ouvindo aparentemente. Só tinha ovelhas falando mé. Mas ele estava lá dedilhando a sua harpa. E os céus assistiam a adoração daquele menino. Ele treinava naquele lugar sozinho, ninguém o via, ninguém ia lá ouvir as suas canções. Mas um dia a canção dele foi para o palácio.
palácio. Escute aquilo que você treina escondido em Deus. Um dia Deus coloca nos púlpitos. Um dia Deus sopra. Um dia Deus diz: chegou a hora. É hoje. Uma hora Deus faz isso. Fala bem, treina, tem boa aparência. Não é só física, mas é como você se apresenta. Você e eu honramos o nome do Senhor, e o Senhor é com ele. Mas aí, versículo 19, eu quero esse. Diga assim: então Saul mandou chamar os mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem. Qual foi a mensagem? Ele falou: envia um menino que sabe tocar bem. Envia um menino que vai ser guerreiro. Envia um menino que faz o quê? Sabe o que Deus está procurando? Pastores que têm coração de pastor. É isso que Deus está procurando. Deus está procurando pastores que têm coração de pastor. Como é uma pessoa que tem um coração de pastor? Acabou meu tempo. Diga assim: coração de pastor. Cuida. Dá a vida pelas ovelhas. Não é por bode. Pelas ovelhas. João 10, lembra? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado, quando vê o lobo, corre e deixa ele para comer. O que é assalariado? É uma pessoa que trabalha, que vai oficializar o reino por conta de benefício. Luciene, no reino não tem benefício? Tem demais. Vocês serão abundantemente supridos. Nós estamos 30 e poucos anos no ministério. Nunca nos faltou nada. Aperto a gente já passou demais. Mas Deus vai suprir todas as suas necessidades. Mas não venha para cá com a mentalidade de que vou tirar benefício de alguém, ou vou fazer isso para eu conquistar. Não, é o Senhor que vai fazer. Coração de pastor. Diga assim: coração de pastor conhece ovelha. Sabe o que diz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. O pastor que você ouve no YouTube é maravilhoso e é muito bom, e eu ouço também. Meu marido falou isso hoje cedo. Mas o pastor do YouTube não te conhece. Não tem problema, mas não te conhece. Diga assim: coração de pastor serve. Ele serviu os irmãos, ele serviu o pai, ele serviu o rei, ele serviu todos. E Davi foi ungido. O ministério de louvor pode vir. É o ministério de louvor? Diga assim comigo, diga: Davi foi ungido 3 vezes. 3 vezes. Diga assim: a unção é progressiva. O pessoal do louvor está vindo, mas eu quero que você preste atenção nisso. A primeira unção foi na casa, junto com os irmãos, o pai, dentro da sua família. Ele terminou de ser ungido, ele foi para o palácio. Para onde que ele voltou? Para o pasto. Só que ele foi ungido para o pasto. Você vai voltar para a sua empresa, para o seu salão, para o seu estúdio, para a sua chácara, para o seu negócio que você está militando, para o fórum. E você vai dizer: mas eu tenho uma unção ontem e eu estou fazendo a mesma coisa. Há um tempo. Ele ficou 13 anos. 13 anos. Esperando a segunda unção. A segunda unção veio com 13 anos. Quando a tribo dele, a tribo de Judá, chamou ele e disse assim: nós vamos te ungir para você nos liderar. Uma tribo só, mas a profecia era para todo Israel. Não era só uma tribo, era uma tribo só. Mas escute: se você for fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Você vai pregar para uma pessoa, para 10 pessoas, para 1 milhão, do mesmo jeito. A terceira unção, sabe quando veio? Depois de 7 anos. 13 com 7, 20.
20 anos ele foi ungido e ele não foi para o trono. Quando você é ungido, o nível de autoridade sua sobe, mas o nível de tentação também. Você vai ser moído. Sabe como sai óleo? Sai óleo porque espreme a azeitona. Ninguém gosta disso. Ô pastora, fala que vai ser doce, eu vou navegar. Você vai navegar sim. Porque o óleo, na hora que passa em você, vem os ataques do diabo, mas desliza. Lembra lá, no ringue, o treinador passa um tanto de vaselina no cara, e o cara vem para dar-lhe um soco. O impacto desvia, porque você tem a unção. Na terceira vez, foi todo Israel. O Israel se reuniu todos os anciões, todos os líderes das tribos, reuniram e disseram: Davi, nós queremos você como rei. E ele se levanta. E eu termino agora. A tradição judaica diz, sabe o quê? Que ele pediu, falou: vocês querem que eu seja rei? Sim. Então traga o copo do rei. E trouxe. A taça do rei cabia 3 litros de líquido. Ele trouxe e falou assim: eu quero, sabe de que forma? Eu quero que vocês tragam perante todo Israel, as 12 tribos, os 12 anciões. Ele pega aquela taça, coloca nas mãos, e ele fica de frente aos anciões, e os anciões começam agora a derramar o óleo sobre ele. E o óleo desce pela cabeça, vai passando pela barba, escorre e vai enchendo a taça dele até transbordar. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Você pode ficar de pé, por gentileza? A terceira unção transborda. A terceira unção transborda. Ele passou por perseguição. Ele foi perseguido desde o dia que ele foi separado. Escute. A partir do dia que você começa a ser separado, as coisas mudam. Começa com urso, vai para leão, depois vai para gigante. Depois do gigante, sabe o que é que vem? Vem perseguição emocional. Mas o que aconteceu? Enquanto ele está de pé, nesses 20 anos, Saul queria matá-lo, mas ele nunca tocou nele. Sabe por que nunca tocou? Porque Deus o escondeu. A unção te protege, a unção te guarda, a unção te livra dos seus inimigos, a unção te leva a lugares que você nunca foi. A unção libera sobre ti algo novo. E nessa noite nós queremos declarar isso. Eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração. Nós vamos passar para a segunda parte. Eu quero convidar a missionária Nayara, por favor, pode vir. E você vai estar aqui, você vai começar a orar nessa hora e pedir ao Senhor: libera sobre mim a tua unção. Libera sobre mim a tua unção. A unção vai transbordar. A unção vai transbordar, o seu cálice vai encher. É assim que diz o Salmo 23. Davi disse: o Senhor é o meu pastor, Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Espírito de Deus, transborda o seu cálice aqui nesta noite. Pessoas que estão sentadas, pessoas que vieram aqui, são chamadas, são separadas para o ministério e ainda não foram despertadas. Hoje eu clamo ao Espírito de Deus: desperta essas pessoas, desperta, Senhor, desperta a sua igreja. Nós somos o teu povo na terra e a unção nos capacita a caminhar altaneiramente. E nesta noite eu te dou graça, porque o cálice dos meus irmãos irão transbordar. Aleluia. Você pode agradecer a Deus. Aleluia, Jesus. Aplauda Jesus mais forte, igreja. Hoje é um dia de festa.